Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje a gente vai estudar os procedimentos e os controles internos que as instituições financeiras elas têm que colocar em prática no tocante à prevenção à lavagem de dinheiro, tá bom? Então, esses procedimentos, esses controles, eles estão expostos na circular 3978 de 2020, que dispõe sobre a política, os procedimentos e controles internos a serem adotados por essas instituições, autorizados a funcionar pelo Banco Central, visando a prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática não só dos crimes de lavagem ou ocultação de bem, mas também como financiamento ao terrorismo. Então, aquela pessoa que fez uma atividade ilícita e obteve lucro por conta disso, ela pode utilizar das instituições financeiras para tentar mascarar, para tentar ocultar, para tentar dissimular a verdadeira origem desses recursos, da sua atividade ilícita. Então, essa circular, ela vai trazer alguns procedimentos que as instituições financeiras vão adotar e que vão trazer um pouco mais de segurança para evitar que esse tipo de coisa aconteça, tá bom? As instituições, então, elas devem implementar e manter uma política formulada com base em princípios e diretrizes que busquem prevenir a sua utilização para a prática de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo. Então, primeira coisa que as instituições financeiras têm que fazer é estabelecer uma política, tá? E essa política que vai ser estabelecida no contexto de prevenção à lavagem de dinheiro dentro da instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central, essa política ela vai ter que ser documentada. Então não basta ficar só na palavra, né? Tem que documentar, tem que formalizar. Essa política vai ter que ser ainda aprovada pelo Conselho de Administração ou, se inexistente, pela diretoria da instituição, e a política ela vai ter que ser mantida de forma atualizada. Bom, a política que as instituições financeiras vão adotar no tocante à prevenção à lavagem de dinheiro, ela deve ser compatível com os perfis de risco. Ou seja, pensa assim, né? A gente tem, por exemplo, uma empresa que, dado o faturamento dela, dado a atividade que ela faz, ela tem um faturamento que é muito alto. Então, significa que essa política da instituição financeira ela vai ter que se adaptar a esse contexto, tá? Dos clientes que ela tem. Então, quanto maior a complexidade, quanto maior o volume, mais robusta tem que ser essa política para evitar a prática de lavagem de dinheiro. Então, quando eu digo que a política ela deve ser compatível com os perfis de risco, é isso, né? A gente está levando em consideração o perfil de risco do cliente, da própria instituição, dependendo como a instituição ela atua, das operações, transações, produtos e serviços, e também não só, né, isso, mas dos funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados. Aqui é importante lembrar, então, tá, que a política ela deve ser compatível com os clientes, com os funcionários, com a própria instituição também. Essa política, que ela é documentada, a gente já viu, ela deve ser divulgada aos funcionários da instituição, parceiros e prestadores de serviços terceirizados. Não basta, então, apenas formalizar, tem que também passar adiante essa política para que todos os funcionários entendam quais são os procedimentos que essa instituição financeira está adotando no tocante à prevenção de lavagem de dinheiro. Admite-se a adoção de uma política única por conglomerado prudencial e por sistema cooperativo de crédito. Então, se tem um sistema cooperativo de crédito onde a gente tem diversas cooperativas, né, diversas cooperativas singulares, que elas estão numa cooperativa central. Pode-se adotar uma política única para todas essas cooperativas, tá? Ou então para um conglomerado de instituições financeiras, também é possível. As instituições elas devem assegurar a aplicação da política em suas unidades situadas no exterior. Então, se a instituição financeira ela tem alguma filial no exterior, ela vai ter que garantir que a política também seja executada lá. As instituições elas devem dispor de estrutura de governança visando a assegurar o cumprimento da política adotada. Para isso, deve indicar formalmente ao Banco Central diretor responsável pelo cumprimento das obrigações previstas na circular. De novo, né, não basta a gente criar a política, documentar e divulgar. O que se precisa é colocar ela em prática. E por conta disso, tá, as instituições elas vão ter que ter uma estrutura de governança, inclusive vão ter que indicar um diretor que vai ser responsável pelo cumprimento da política que foi adotada. Política no sentido de prevenção de lavagem de dinheiro, tá? E que vai ter que ser compatível com
o nível de risco dos clientes, instituição, operações, tá bom? E esse diretor ele tem que ser indicado lá ao Banco Central. As instituições, olha só, eu falei, né, que a política ela tem que ser compatível com o perfil de risco de clientes e instituição. Nesse sentido, tá, as instituições elas devem realizar uma avaliação interna com o objetivo de identificar e mensurar o risco de utilização de seus produtos e serviços na prática de lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, levando em conta no mínimo os perfis de risco dos clientes, instituição, operações e atividades pelos funcionários, parceiros e prestadores de serviço. Então é uma avaliação que a instituição financeira vai fazer para determinar qual que é o risco, seja do cliente, seja da própria instituição, seja dos seus funcionários, tá? E aí, de acordo com o risco, ela vai saber o quão robusta vai ter que ser essa política de prevenção à lavagem de dinheiro. Devem ser definidas categorias de risco que possibilitem a adoção de controles reforçados para situações de maior risco e a adoção de controles simplificados nas situações de menor risco, né? Então, um exemplo, só para a gente entender como é que funciona isso daqui. A gente pode ter, assim, o risco, né? E a gente pode ter risco grave, risco médio e baixo risco, né? E aí, para cada uma dessas classificações aqui, eu posso estar fazendo essa classificação aqui, por exemplo, para os meus clientes, né? Aquela empresa tem um risco que é grave. Risco para quê? Né? Risco no sentido de utilizar a instituição financeira como utilizar para fins de lavagem de dinheiro. E aí, então, aqui eu vou ter que adotar controles compatíveis. E o que seria esse controle compatível? Seria um controle reforçado. Já nas demais situações, eu posso adotar um controle não tão reforçado assim. Bom, segundo a circular, as instituições elas devem implementar procedimentos destinados a conhecer seus clientes, os quais devem assegurar a devida diligência na sua identificação, qualificação e classificação, além de ser compatíveis com. Então, mais procedimentos aqui que a instituição ela tem que colocar em prática. Esse daqui especificamente é para conhecer o cliente, tá? E aí, conhecer o cliente, o que significa isso? Significa que a instituição financeira ela vai fazer a identificação desse cliente através de documentos de identificação, né? Qualificação, vai olhar a renda, né? Através de documentos de fonte de renda, e ainda vai classificar esse cliente de acordo com o risco dele, tá? Então, devem ser compatíveis com o perfil de risco do cliente, a política de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e a avaliação interna. Esses procedimentos de conhecer seus clientes, eles têm que ser compatíveis com tudo isso. Começando pela identificação dos clientes. No processo de identificação do cliente, devem ser coletados, no mínimo, o nome completo, o endereço residencial, o CPF, se for uma pessoa natural, a firma ou denominação social, o endereço da sede, e aí, como a gente está falando de pessoa jurídica, o CNPJ. Essas informações elas devem ser mantidas atualizadas, tá? Então, são informações que a instituição vai coletar para fazer a identificação do cliente. Mas lembrem que ela faz a identificação, a qualificação e a classificação. Bom, em relação à qualificação, as instituições devem adotar procedimentos que permitam qualificar seus clientes por meio da coleta, verificação e validação de informações, compatíveis com o perfil de risco do cliente e com a natureza da relação do negócio. E aí, olha só agora. Os procedimentos de qualificação devem incluir a coleta de informações que permitam avaliar a capacidade financeira do cliente. Então, quando eu estou falando de qualificação, eu quero ver a capacidade financeira do cliente, incluindo a sua renda, no caso de uma pessoa natural, ou se for uma pessoa jurídica, o seu faturamento. A qualificação do cliente deve ser reavaliada de forma permanente, de acordo com a evolução da relação de negócio e do perfil de risco. E também, né, tem que ficar atualizado, porque daqui a pouco, né, entra uma pessoa lá na instituição financeira, abre uma conta e hoje ela tem uma renda de 13 mil reais. E aí as movimentações financeiras que estão acontecendo lá nessa conta, elas giram em torno de 3 mil reais por mês, que é o que ela recebe, né? Aí vamos supor que passou 5 anos, né? Essa pessoa ainda tem conta na instituição financeira. Lá na instituição financeira, ainda consta que ela está com uma renda de 3 mil. Mas agora essa pessoa ela começou a movimentar um tanto de 30 mil reais no mês.
Aí a instituição financeira ela vai olhar isso, né? Como é que essa pessoa está movimentando 30 mil por mês se a renda dela é de 3 mil? Aí ela vai ver que essas informações estão desatualizadas, né? Se as informações estivessem atualizadas, isso daqui poderia caracterizar uma situação de risco, né? Porque de onde essa pessoa está tirando esse dinheiro? Se no processo de qualificação eu determinei que a renda dela é de 3 mil reais por mês. Mas aí, então, se a gente faz as atualizações, essa pessoa daqui a pouco ela vai apresentar o contra-cheque, não sei, né, pode ser aqui de 40 mil, por exemplo, por mês. E aí faz sentido a movimentação que ela está tendo. Ela pode, em 5 anos, ter aumentado a renda dela dessa forma? Pode, né? Pode ter passado aí no concurso da Receita Federal, concurso do TCU, pode aumentar a renda dela assim, nesse tempo aí, bem tranquilo. Ou, né, na iniciativa privada também, com certeza. Os procedimentos de qualificação devem incluir a verificação da condição do cliente também como pessoa exposta politicamente, bem como a verificação da condição de representante, familiar ou estreito colaborador dessas pessoas. Para esses clientes, as instituições devem. Então, quando a gente falar de pessoas consideradas expostas politicamente, ou seja, aquele pessoal que, dada a função que ele exerce, dado aonde ele trabalha, que ele é considerado como uma pessoa exposta, as instituições elas têm que manter procedimentos específicos, tá? Para essa galera. Quais são? Adotar procedimentos e controles internos compatíveis com essa qualificação, considerar essa qualificação na classificação do cliente, que a gente vai ver nas categorias de risco, e avaliar o interesse no início ou na manutenção do relacionamento com o cliente. Até isso a instituição vai ver se vale a pena considerar continuar com esse cliente na carteira dela. As instituições elas devem classificar, agora a gente falando da classificação, tá? Seus clientes nas categorias de risco definidas na avaliação interna de risco, tá? Então, no nosso exemplo lá, quais eram as categorias? Era grave, médio e baixo, tá? Que é só um exemplo que eu criei, pode ser de outra forma, a instituição que vai determinar isso. Com base nas informações obtidas no processo de qualificação. Lembra, né? Do exemplo que eu dei lá daquela empresa lá que ela tinha um faturamento muito alto? Pode ser então que ela esteja aqui. Com base no que a gente está olhando? Através da qualificação. A classificação, essa que foi feita aqui, ela deve ser realizada com base no perfil de risco do cliente e na natureza da relação do negócio. E essa classificação ela também vai ter que ser revista sempre que houver alterações no perfil de risco do cliente e na natureza da relação do negócio. As instituições elas devem manter registros de todas as operações realizadas, produtos e serviços contratados, inclusive saques, depósitos, aportes, pagamentos, recebimentos e transferência de recursos. Então, instituições têm que manter o registro de todas as operações. Os registros devem conter, no mínimo, as seguintes informações sobre cada operação. Então, esses registros que vão ter que ser guardados, né? Eles têm que manter informações sobre o tipo da operação, o valor, quando for aplicável, a data de realização, o nome CPF ou então CNPJ do beneficiário da operação e o canal aonde foi feita essa operação, tá? Então tem que constar lá nesse registro. No caso, agora a gente chega numa parte importante, tá? No caso de operações com a utilização de recursos em espécie de valor individual superior a R$ 2.000, o que é espécie? É usar notas físicas, né? É sacar a carteira e puxar lá R$ 2, né? R$ 2. Puxar R$ 2.000 em notas, né? Então, 20 notas aí de R$ 100, por exemplo, dinheiro espécie. Então, no caso de operações com a utilização de recursos em espécie, de valor individual superior a R$ 2.000, as instituições devem incluir no registro, além dessas informações que a gente acabou de ver, elas também têm que incluir o nome e o CPF do portador do recurso, tá? Porque às vezes o portador não necessariamente é o beneficiário, tá? Então tem que manter também o nome do portador. Já no caso de operações de depósito ou aporte, em espécie também, só que daí do valor individual igual ou superior a R$ 50.000, as instituições elas devem incluir no registro, além das informações previstas, né? Então, além disso daqui, tem que manter o nome e o CPF ou CNPJ, conforme o caso, do proprietário, o nome e o CPF do portador e a origem dos recursos depositados ou aportados. Tem que colocar essa origem, né? Justamente porque o cliente ele vai ter que justificar de onde ele está, por exemplo, fazendo um depósito em R$ 50.000 em espécie, porque é meio estranho, né? Chegar numa instituição financeira e depositar R$ 50.000 em nota em espécie.
Tá? Então, tem que ter essa justificativa aí da onde que ele tirou esse dinheiro. Quer dizer que se ele chegar lá com 50 mil reais em espécie, é caso de lavagem de dinheiro? Não, né? Dependendo da atividade que ele faça, pode ser que aconteça, né? Hoje em dia é um pouco difícil, mas pode ser que tenha uma empresa aí que trabalhe muito com dinheiro em espécie e aí ele consiga isso, né? No caso de operações de saque, inclusive as realizadas por meio de cheque ou ordem de pagamento, de valor individual igual ou superior a 50 mil, as instituições devem incluir no registro, além das informações previstas. Então aqui a gente já está falando de saque, tá? O nome e o CPF do destinatário, quem é que vai receber esse valor, o nome e o CPF do portador de recursos, né, que está levando os 50 mil para cima, a finalidade do saque, para que vai ser utilizado esse valor, o número do protocolo, no qual devem ser informados o valor da operação, a dependência na qual deverá ser efetuado o saque e a data programada para o saque. Além disso, as instituições devem requerer solicitação de provisionamento, com no mínimo 3 dias úteis de antecedência, das operações de saque de valor igual ou superior a 50 mil reais. Então, se eu for fazer um saque acima desse valor e vou receber em espécie, a instituição vai pedir um provisionamento. Então, eu vou ter que esperar aí até 3 dias úteis, né? Até não, no mínimo 3 dias úteis eu vou ter que esperar para conseguir efetivamente receber esse valor. Se o cliente ou portador de recurso se recusar em informar a finalidade do saque, a instituição deve registrar o fato e utilizar essa informação nos procedimentos de monitoramento. Tá? Então, não quis explicar a finalidade, vai ter um registro especial lá para ele. E agora, então, pegando essa seara, a gente entra nas operações suspeitas, pensando, claro, no contexto de lavagem de dinheiro. Então, as instituições elas devem implementar procedimentos de monitoramento, seleção e análise de operações e situações com o objetivo de identificar e dispensar especial atenção às suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo. Esses procedimentos, então, de monitoramento, eles têm que ser compatíveis com a política de prevenção adotada. Lembrem que a instituição financeira ela vai adotar uma política que é compatível com os perfis de risco, pensando na prevenção de lavagem de dinheiro. E aí o procedimento de monitoramento, né, de atividades suspeitas, até vou destacar aqui, de lavagem de dinheiro, ele tem que ser compatível com essa política que foi adotada. Bem como também devem ser definidos com base na avaliação interna de risco, né, que a gente classificou lá os clientes, a instituição e os funcionários. Operações e situações suspeitas referem-se a qualquer operação ou situação que apresente indícios de utilização da instituição para a prática desses crimes. É a instituição financeira que está fazendo o crime de lavagem de dinheiro? Não, calma. É uma pessoa que se está utilizando da instituição financeira para cometer, né? Não necessariamente ela está, mas há indícios de que talvez ela esteja. Por isso que são operações suspeitas, né? Há indícios que ela esteja fazendo o processo de lavagem de dinheiro. São situações, de acordo com o Banco Central, que possam indicar indícios de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo. Então o Banco Central ele vai lá e diz o que é considerado uma operação que é suspeita, tá? Então eu vou colocar aqui, operações suspeitas. Então, as operações realizadas e os produtos e serviços contratados que, considerando as partes envolvidas, os valores, a forma de realização, os instrumentos utilizados ou a falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a existência de indícios de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo. Então, né, considerando as partes, o valor, a falta de fundamento. Qual que é a falta de fundamento? Pessoa ganhando 3 mil e movimentando 30 mil no mês. Cadê o fundamento legal? Aliás, desculpa, cadê o fundamento econômico disso, né? Porque ela está recebendo 13 e está movimentando 30. Quer dizer que ela está fazendo lavagem de dinheiro? Não. Mas é um indício, não é? Pode ser. Pode ser que daqui a pouco, né, ela acabou de ser aprovada lá no concurso da Receita Federal e está recebendo isso daqui e já começou a movimentar na conta. Não é lavagem de dinheiro. Mas a instituição ainda não tem essa atualização da renda dela, tá? Mas é um indício, porque não condiz aqui com o que ela tem de renda. As operações e situações que possam indicar suspeitas de financiamento ao terrorismo também se enquadram como operações suspeitas. Então, se a instituição ela identificou uma operação suspeita, olha o que acontece. Uma vez que se configura uma operação suspeita, ela deve ser objeto de análise tempestiva. Então, a instituição financeira, ela, através dos seus procedimentos de monitoramento,
ela identificou uma situação suspeita. Então, ela vai fazer uma análise dessa operação. Ela vai fazer uma análise, né, dessa situação aqui que a gente elaborou, para ver se, de fato, é lavagem de dinheiro ou se existe outra justificativa. Bom, o Banco Central ele estipula um prazo para análise das situações consideradas suspeitas. Esse prazo que o Banco Central ele estipula é de 45 dias. Então, durante 45 dias, ou melhor, até 45 dias, a instituição financeira ela vai fazer essa análise para tentar entender se é ou não lavagem de dinheiro. Após a análise, se considerada suspeita, a comunicação, né, fez a análise e ainda entende que é suspeita de lavagem de dinheiro. A comunicação vai ser feita a quem? Ao COAF, que é a autoridade competente no tocante à lavagem de dinheiro. Até o dia útil seguinte, não dando conhecimento das partes envolvidas na situação. Tá? Então, por exemplo, aqui, né, a gente ainda entende como suspeita essas movimentações aqui que o cliente está fazendo. A instituição financeira ainda entende. Então, ela vai comunicar ao COAF, né, essa situação toda aqui, e não vai avisar a pessoa, né? Porque se avisar a pessoa pode sumir. Então, ela não avisa e comunica ao COAF. A decisão de comunicação da operação ou situação ao COAF deve ter que ser fundamentada com base nas informações contidas em um dossiê, ser registrada de forma detalhada e ocorrer até o final do prazo de análise de 45 dias. As comunicações ocorrem por meio do SIS-COAF, que é o Sistema de Controle de Atividades Financeiras, sistema no qual a instituição ela deve se habilitar. Independentemente de análise, agora a gente vai ver que tem umas situações em que essas operações elas têm que ser comunicadas de qualquer forma ao COAF. Eu não estou olhando se é suspeito ou se não é. Aconteceu a operação, eu comunico o COAF. Quais são esses casos, então? Independentemente de análise, são situações em que a comunicação ao COAF deve ser feita obrigatoriamente em até o dia útil seguinte de sua ocorrência. Operações de depósito ou aporte em espécie ou saque em espécie de valor igual ou superior a 50 mil reais. Aconteceu, comunica o COAF. Precisa de análise? Não. Aconteceu, comunica. Então, depósito, né, ou aporte superior a 50 mil, lembrando que é em espécie. Operações relativas a pagamentos, recebimentos e transferência de recursos por meio de qualquer instrumento contra pagamento em espécie de valor igual ou superior a 50 mil, solicitação de provisionamento de saque em espécie, lembrem, né, que seja igual ou superior a 50 mil. Então, qual que é o número que a gente tem que ficar ligado aqui? 50 mil, né? Falou em 50 mil e falou em espécie, o que vai acontecer? Comunicação obrigatória ao COAF até o dia útil seguinte da sua ocorrência. As instituições que não tiverem efetuado comunicações ao COAF em cada ano civil deverão prestar declaração em até 10 dias úteis após o encerramento do referido ano, atestando a não ocorrência de operações ou situações passíveis de comunicação. Então é meio estranho, né? A instituição financeira ela não ter realizado nenhuma comunicação ao COAF. E aí, se isso aconteceu, então, né, a gente vai ter que cobrar dessa instituição financeira esclarecimentos. Bom, pessoal, da circular, era isso que a gente precisava saber. Eu vou fazer o corte aqui, a gente volta então para resolver as questões que já apareceram em prova.